Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Estamos aí no nosso encontro pela manhã de estudo bíblico. Como fizemos ano passado, tivemos um panorama bíblico, cada livro acompanhando a sua mensagem. E hoje eu vou estar trazendo um estudo também da Palavra de Deus, o Pedro Gabriel também, e juntos vamos até o final do ano estudando, aprendendo mais de Deus. Quanto mais conhecemos a Palavra de Deus, mais iremos conhecer o nosso Deus. Tá bom, querido? Que Deus abençoe a sua família. Reserve esse horário todo domingo, 9h30. São os cursos da nossa igreja, online, na quinta-feira à noite e domingo pela manhã. Reúna a sua família, seus filhos. Vamos crescer estudando, aprendendo mais da Palavra de Deus. Eu quero enfatizar muitos ensinos bíblicos. Nós vamos estudar a Escritura Sagrada toda, mencionando aqui muitos fatos, personagens, mas a ênfase que eu quero dar neste estudo da manhã é a presença de Deus em tudo que aconteceu, desde a eternidade, a criação do mundo, o universo, o homem, o seu povo Israel e a igreja, enfim, a sua volta. Em tudo isso, eu acho tremendo nós entendemos que o nosso Deus, Ele quer estar presente conosco. Isso é maravilhoso, e é o que nós vamos enfatizar nesses dias. Então esteja pronto aí para acompanhar. Eu quero começar lendo o Salmo 96. Abra sua Bíblia no Salmo de número 96, que diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor a família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. É um convite do salmista aqui, o Salmo de número 96, para adorarmos esse Deus tremendo, Criador, soberano, que nos ama e cuida de nós. Eu quero convidar você para orarmos. Vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse encontro domingo pela manhã, quando estaremos estudando a Tua Palavra, quando estaremos entendendo melhor, Senhor, que Tu és um Deus presente no meio do Teu povo, sempre te manifestar, se revelando, trazendo novas revelações de quem Tu és, Senhor, e da Tua vontade. Pedimos que Teu Espírito nos ajude nesses estudos bíblicos, assim também como ao Pedro Gabriel, que possamos alimentar o Teu povo, o Teu rebanho, com a Tua Palavra, com as Escrituras Sagradas. Te conhecermos melhor e Te servirmos mais, Senhor. Fala ao nosso coração, oramos agradecidos, em nome de Jesus, nosso amado Salvador, o Senhor, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estejamos sempre em oração, queridos, e meditando na palavra de Deus. Só para lembrar dos nossos cultos que estamos fazendo, hoje à noite, 18 horas, o nosso culto no templo. Nós todos estaremos lá com todos os cuidados de higiene. Esteja lá, leve a sua família, amigos, vamos adorar a Deus, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Hoje, 18 horas, eu espero por você lá. Ok, queridos? Na terça-feira temos a nossa reunião de oração, 20 horas pelo WhatsApp. Se você não está participando ainda, pode nos procurar para ser incluso. E nós estaremos orando, clamando a Deus, intercedendo por Olinda, pelo Recife, pelo Nordeste, pelo Brasil. É tempo de orar, de clamar ao nosso Deus. Na quinta-feira, 20 horas, temos nosso culto de pregação da Palavra de Deus. E também online, na quinta-feira, domingo de manhã, estudo bíblico, conforme estamos combinando aqui. Quero lembrar a você que venhamos a permanecer fiéis ao Senhor, aos dízimos e ofertas, para a manutenção do templo, da obra de Deus, para que nada falte. Você pode fazer o seu depósito no Banco do Brasil ou levar hoje à noite no culto. Amém, queridos? Deus continue abençoando a sua vida. Muito bem, nós vamos começar os nossos estudos. Hoje nós vamos tomar aqui muitos textos das Escrituras Sagradas, né? E ao mesmo tempo entender e descobrir esse desejo profundo do nosso Deus estar presente conosco, desde o início, desde a eternidade, Ele planejou isso. E nós vamos começar aqui no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, vendo sobre a criação, sobre os patriarcas, sobre os mandamentos, a formação do seu povo Israel. Tudo isso nós queremos ver Deus agindo. Nós queremos ir até o fim do ano com essa ênfase. Tudo que o Senhor planejou, Ele estava presente conosco, tanto com Israel como a igreja. Serão mais ou menos 25 aulas, nós dividimos, eu e Pedro Gabriel. Eu dou esse assunto, ele está dando outro já. E nós vamos falar mais ou menos 20 assuntos bíblicos, extraídos da Bíblia, sobre essa manifestação, essa presença de Deus conosco, com o seu povo. E as últimas 4 aulas serão sobre a história da igreja, esses 2021 anos. O que aconteceu? Como é que Deus trabalhou? Como é que Ele se manifestou? Como Ele esteve presente nesse período? Então nós vamos começar em Gênesis, quando nós temos esse presente de Deus que Moisés escreveu. Deus inspirou Moisés para escrever como foi o início desde a eternidade, como Ele decidiu criar o universo, o homem, a mulher, como Ele formou, criou todas as coisas. E nós vamos estar vendo, começando sobre Gênesis aqui. Hoje o capítulo 1 e 2, que fala sobre a criação do universo e a criação do homem e da mulher. E em tudo isso, o nosso Deus presente se manifestando. Interessante que Martinho Lutero, ele diz sobre esse livro de Gênesis, que fala sobre a criação, que derruba todas as teorias aí de evolução, e o Big Bang e outras filosofias mais. O Gênesis está aqui firme, nos revelando como o nosso Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. E Martinho Lutero diz: nada é mais bonito que o Gênesis e nada é mais útil. Nada é mais bonito que Gênesis e nada é mais útil. Todas essas teorias aí caíram por terra e nós ficamos com a palavra de Deus. Muito bem, queridos. Vamos orar então para começar nosso estudo. Pai querido, pedimos a inspiração do Teu Espírito, que Tu possas falar profundamente cada irmão querido da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, que se reúne pela manhã para estudar, para aprender mais da Tua Palavra. Fala ao nosso coração,
nos ajuda a te conhecer melhor. Saber, Senhor, desse desejo tremendo, profundo que tens de estar conosco, com o teu povo, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Ao relembrarmos a história bíblica de Deus com Israel e sua igreja, de Gênesis até hoje, até o dia de hoje, aprendemos não apenas sobre a sua soberania, sobre o seu poder de criar todas as coisas, sobre tudo e todos, mas esse desejo profundo do nosso Deus em sempre estar presente com o seu povo. Essa é a nossa ênfase nesse estudo. Presente na criação, conforme nós vamos ver hoje, na queda do homem, quando o homem pecou, ao invés de ouvir a Deus e a sua palavra, obedeceu ao diabo, que enganou, e o pecado passou para todos os homens. Mas Deus estava presente ali, restaurando, nós vamos estudar sobre isso. Os patriarcas, incrível como Deus tem planos no seu coração, sempre teve, e Ele usa homens, Ele nos envolve nos seus planos. Sabedoria, sempre dando sabedoria, como a sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, Ele sempre nos orientando, nos instruindo, nos ensinando como nós devemos viver. Através dos profetas, quantos profetas ouviram Deus, homens que se separaram, viram a vida santa, e Deus usou esses homens para fortalecer, para ajudar, para levantar. O próprio Jesus, Ele mandou o seu próprio Filho, o próprio Deus agora presente, falando com o seu povo, vivendo entre nós. Os apóstolos, Jesus volta ao Pai, virá um dia para nos buscar, agora Ele usa os apóstolos, e eles dedicaram sua vida até a morte, para levar esse Evangelho, esse Jesus vivo, maravilhoso, para aqueles que não conhecem. E a igreja tem feito isso esses 2021 anos, levando o Evangelho, esse Deus presente conosco. Observem, queridos, eu acredito que todos nós conhecemos a história do Gênesis, da criação de todas as coisas. É interessante nós observarmos aqui a perfeição do nosso Deus em criar todas as coisas, a ordem em criar todas as coisas, a excelência que Ele colocou na criação. E lembremos que, ao decidir criar esse universo, Ele criou todas as coisas com muita excelência, e o seu propósito qual era? Criar o homem, a mulher, que eles crescessem, e Ele está presente. Como nós sabemos, a cada dia o Senhor estava presente ali com Adão e Eva, com o primeiro casal. Então, Ele criou a terra em 6 dias e no 7º descansou. Então, nós vemos a perfeição de Deus dia após dia, e no final de tudo Ele disse: está tudo muito bom. Então, tudo isso é voltado para nós, porque o nosso Deus nos ama, Ele cuida de nós. Eu quero ver aqui rapidamente com você um resumo, porque nós vamos ver depois cada detalhe desse da criação, ok? No primeiro dia, Gênesis nos diz aqui que a terra era sem forma e vazia, né? Ele criou todo o universo, mas era sem forma e vazia, e Ele criou a luz, nada de escuridão, a luz para todos nós, o nosso benefício, né? No segundo dia, Ele fez a separação entre a atmosfera e a terra. O mundo, Ele separou a atmosfera, né, e esse mundo. No terceiro dia, a terra seca e a vegetação, para criar a vegetação para a nossa alimentação, nosso sustento. Veja o cuidado do nosso Deus. Ele ia criar o homem, mas primeiro Ele criou a nossa casa aí, né? No quarto dia, os luminares, o sol, a luz, os astros, né? O cosmos, o sistema solar, as galáxias, os planetas, tudo isso foi o nosso Deus. Veja que poder, que autoridade, né? Ele criou todas as coisas para nós, para o nosso conforto, para desfrutarmos de tudo. No quinto dia, Ele criou os seres vivos, os animais. No sexto dia, Ele
Nosso Deus que nós conhecemos, que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, desde a eternidade, vivendo em comunhão, Ele decidiu construir esse universo, construir essa terra com todo esse conforto, toda essa segurança, com tudo isso. E Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Toda a terra, tudo que Ele criou, os céus e a terra. A terra para nós vivermos aqui um tempo, como nós sabemos, os céus onde está o seu trono, onde um dia estaremos para sempre com Ele. Então, tanto esse universo como os céus, o trono de Deus, tudo Ele fez pensando em estar em comunhão, essa mesma comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele agora quer viver entre nós, como nós sabemos, e diariamente Ele estava ali com Adão e Eva, conversando durante o princípio. E no sétimo dia, o que foi? Um descanso. O nosso Deus criou tudo, como nós estamos vendo, com muito amor, com muita ordem, excelência e perfeição para nós desfrutarmos. Veja o cuidado, o amor de Deus por nós. E no sétimo dia descansou. O que significa isso? Mais à frente Ele vai trabalhar, Ele nos dá o trabalho, Adão e Eva trabalhavam, mas tem que descansar, tem que ter um dia para descanso com a família, tem que parar um dia o trabalho para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para estar juntos com o povo de Deus, Israel, que ia para o templo, a igreja que se reúne hoje. Deus criou esse dia de descanso para o nosso bem. Ele queria nos fazer o bem. Veja que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus poderoso, mas a nossa ênfase qual é? Lembrar como esse Deus é presente. Tudo que Ele fez foi para mim, foi para você, e o quanto nós devemos ser gratos a Ele por tudo. Muito bem. Nós entendemos desse pensamento da criação, do universo, Ele sustenta todas as coisas, os céus, a terra, bilhões de galáxias. É Ele quem sustenta os astros, os planetas, é pelo poder, o seu poder tremendo, maravilhoso. E nessa criação de Deus, quando começamos a estudar e a aprender, eu estou apenas fazendo um resumo aqui, por causa do nosso tempo, nós estamos aí baseando a nossa fé nesse fundamento bíblico, que a Bíblia ensina, que a Bíblia nos diz. É por isso que nós devemos amar mais a cada dia a palavra de Deus, que é o fundamento da nossa fé no nosso Deus soberano e criador. Então nós aprendemos aqui em Gênesis, só nesse texto da criação aqui, muitas doutrinas das Escrituras Sagradas. Por exemplo, que o nosso Deus é o soberano criador. Ele é o soberano criador. Existem muitas teorias aí, muitas filosofias sobre a criação do mundo, mas as Escrituras Sagradas nos dizem que o nosso Deus criador é o soberano, Ele é o dono, o Senhor de todas as coisas. Nós vemos aqui o poder da palavra de Deus. Nós vamos estudar daqui a pouco, dia a dia da criação do universo, e nós vamos ver que a expressão bíblica é essa, disse Deus, ou seja, a palavra saiu da sua boca e Ele foi criando todas as coisas. Eu lembro de alguém que nos perguntou, ele estava curioso, e ele dizendo, pastor, será que quando Deus decidiu criar o universo, todas as coisas, Ele passou a eternidade lá desenhando naquela prancheta enorme, lá desenhando a manga, desenhando o pêssego, essa pessoa perguntando, né? Ele ficou assim milhões de anos desenhando as casas, o sol, a lua. E eu lembro que nós aprendemos que não é assim, não. Simplesmente Ele abriu a boca, disse Deus, o poder da sua palavra. Nós sabemos que essa palavra é o próprio Jesus presente na Pai, criando o Filho, Salvador, a palavra, o poder da palavra, o Espírito Santo, aquele que está presente conosco. Ele não passou a eternidade desenhando o que deveria fazer, não. Pelo poder da sua palavra, disse Deus, Ele criou todas as coisas. Nós aprendemos também que o nosso Deus, criando o homem e mulher, criou a imagem e semelhança de Deus, ou seja, parecidos com Deus. Ele criou o homem para vivermos em comunhão com Ele.
representamos Deus, nós somos representantes, embaixadores de Deus nesse mundo. Nos deu poder, Ele nos criou para viver em comunhão com Ele, nos deu razão, pensamento, nossa mente, nós podemos discernir o certo e errado, nos deu moral, uma vida moral, social, espiritual, criativo, o homem criativo. Não, tudo isso vem do nosso Deus. Isso tudo está na palavra de Deus para nós. Aprendemos também que homem e mulher completam-se um ao outro. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e os dois completam-se, eles se unem, uma só carne, uma só vida, seguirem juntos, conforme a vontade de Deus. Aprendemos também da dignidade natural do ser humano, apesar de nascermos em pecado por causa da desobediência de Adão e Eva, nós temos uma dignidade quando nós tememos a Deus, amamos a Deus, nós vivemos uma vida digna diante de Deus, diante dos homens aqui, por causa da sua imagem, da sua semelhança. Ele nos criou com a incumbência de administrar, Ele nos deu autoridade, nos deu responsabilidade. Nós temos que viver assim no temor a Deus, lembrando que nós somos representantes, nós temos um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, de revelar o seu amor, a sua bondade para todos. A excelência da criação, tudo que Ele criou, né? As plantas, a terra, a luz, as estrelas, nós vamos ver agora, disse Deus, ou seja, com excelência, com perfeição, tudo foi criado assim. A dignidade do trabalho, Ele deu o trabalho a Adão e Eva trabalharem, terem ocupação, terem responsabilidade. Então veja que tudo isso vem de Deus, é o seu cuidado para conosco. Eles tinham que cultivar a terra, tinham que produzir. Como hoje nós temos a nossa profissão, nosso trabalho, que vivendo honestamente, para o sustento da nossa vida, da nossa casa, nos tornam pessoas dignas através do trabalho, e nós glorificamos a Deus assim. Tudo isso são fundamentos. Deus criou todas as coisas, nos ensinou todas as coisas para vivermos uma vida digna como filhos de Deus. Esse Deus presente, que nos ama, que faz todas as coisas com perfeição. E, como já falei antes aqui, o descanso periódico. Isso é para nos fazer bem. Nós trabalhamos, ninguém tem que morrer de trabalhar, mas Ele mesmo descansou no 7º dia para nos ensinar isso. Tudo isso é o cuidado, é o amor de Deus, é esse Deus presente, nos ensinando todas as coisas. Muito bem, queridos. Agora, eu fiz um resumo geral aqui da criação de Deus. Com perfeição, com excelência. Eu quero ver com você passo a passo, para nós entendermos como esse Deus maravilhoso, Criador, Ele cuida de nós, cuida do seu povo Israel, cuida da sua igreja. E nós vemos em todos os tempos, apesar do pecado, da maldade do coração do homem, muitos continuam vivendo como ímpios, afastados de Deus, não temem a Deus, não se voltam para Deus, não obedecem a sua palavra. O amor de Deus está aí. Jesus continua de braços abertos para todos, para salvar, para perdoar, para ter comunhão com Ele. O sol, a chuva, a terra, tudo foi criado para o nosso bem e continua da mesma maneira. Apesar do coração maldoso do homem, que tanto destrói a sua vida como destrói o universo, nós vemos o nosso Deus presente, cuidando de nós, no sustento, apesar do roubo, da corrupção, da maldade do homem. O nosso Deus é fiel e Ele está presente conosco e até aqui Ele tem nos ajudado. Então vamos ver aqui passo a passo como foi que o nosso Deus presente se manifestou para criar tudo isso para nós. Como foi que Ele fez isso? Em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, nós vamos ver os versículos aqui. Primeiro, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou o céu e a terra, esse universo, esse mundo que Ele queria, o nosso lugar para viver em comunhão com Ele. Ele criou essa terra, esse universo, Ele mesmo criou com esse
propósito. No versículo 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha, querida, aquele universo vazio, trevas, o que Deus providenciou? A luz, para iluminar tudo. E o Espírito de Deus estava presente. Olha que coisa maravilhosa. É o nosso assunto, será o nosso assunto do ano inteiro. Não apenas o universo, não apenas tudo que Ele criou, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava ali presente. E nós sabemos o quanto Ele trabalhou na vida do homem e até hoje Ele mora no nosso coração e nos abençoa. O Espírito Santo está presente conosco. Por isso nós devemos adorá-lo, glorificar o seu nome a cada dia. E continua no versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, que foi o primeiro dia. Então, no primeiro dia, a luz. Deus separou as trevas da luz. A luz dia, as trevas noite. E Deus começou a sua criação, está começando aí, preparando a casa para nós. No versículo 6, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, águas e terra, separando agora a terra e as águas, né? A atmosfera e a terra. E assim foi, versículo 6, a separação, cosmos, o sistema solar, a terra, separadas, galáxias. Deus separou, preparou tudo. Veja Ele presente, Ele fazendo tudo isso com o seu poder. Para quem? Para mim, para você, para nós, para a humanidade. Que a igreja do Senhor, que o povo de Deus continue a louvar, glorificar a Deus, cuidar da sua casa, cuidar da terra, daquilo que está nas suas mãos, porque foi o nosso Deus quem criou todas as coisas para nós. Muito bem. Aí já começa agora a criação do homem. No versículo 27. 27. Para a gente adiantar aqui, né? Olha o que diz. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você encontrou aí? 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja, homem e mulher. Está claro aí? Para quê? O propósito de Deus era unir esse homem, essa mulher, esse casal, e derramar no coração deles amor, respeito uns pelos outros, tá? E a sua sexualidade, o sexo, que dá prazer ao homem e à mulher, através da vida sexual, os filhos, conforme Deus criou o casal e mandou que eles se multiplicassem. Mas também entre eles que existisse honra, amizade, que um valorizasse o outro. Veja, tudo isso é possível quando Deus está presente. Ele criou Adão, criou Eva, formou a família para que eles se amassem, respeitassem, crescessem, tivessem seus filhos, prazer, se amassem, respeitando uns aos outros. A família é a ideia de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, uniu para crescerem e viverem felizes, amando, abençoando uns aos outros. É interessante aqui que ele, no capítulo 2, pule para o capítulo 2, nós vamos encontrar aqui, Deus aqui unindo o casal, a família, nós vamos falar ainda sobre isso, mas aqui ele cria um jardim para que eles morassem, a casa deles, né? Como nós casamos, como se diz, né? Quem quer casar tem que ter casa, né? Versículo 8, 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden
para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Deus criou o jardim e colocou o homem. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Um rio corria pelo jardim e irrigava. É a alimentação, a vontade ali, né? E depois se dividia em 4. O nome do primeiro, Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra era excelente. Água, alimentação, ouro do puro. Lá também existe o bidélio, pedra de ônix, pedras, riquezas, está vendo? O segundo que percorre toda a terra de Cush era o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Veja, Deus decide criar a terra, decide criar o homem, um casal, forma uma família, agora ele cria um jardim para eles, a sua casa. Naquele jardim tem alimentação, tem um rio correndo, água à vontade, tem riquezas. Você está vendo, queridos? Esse é o propósito do nosso estudo. Não apenas ler, saber, mas entender que é assim que Deus faz comigo e com você. Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele preparou o nosso lar, a nossa família, nossos filhos, Ele que nos deu inteligência, saúde para trabalhar, aprender uma profissão, ganhar o nosso sustento, viver no conforto do nosso lar. Tudo isso vem dEle. A questão é que nós esquecemos disso, e muitas vezes somos ingratos, não damos glória a Deus, achamos que nós é que conseguimos todas as coisas, nós é que fazemos, acontecemos. Veja, nosso Deus presente, passo a passo, criando o universo, criando todas as coisas com excelência, criando o homem e a mulher unindo e dando o seu lugar, a sua casa, para se amarem e viverem felizes. Muito bem, no capítulo 2 ainda, volte do 1 a 3, é um outro assunto importantíssimo. 2 de 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Deus criou em 6 dias os céus e a terra. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Em 6 dias, criou tudo. No 7º dia, descansou. No 7º dia, havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Né? Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O próprio Deus tirou um dia para descanso. Nosso Deus não precisa descansar, que Ele não se cansa nunca, né? Ele é eterno, mas foi para nos ensinar, foi para o nosso bem, para que possamos entender que é Ele quem cuida de nós. Todo ouro, toda prata, o universo, os céus, tudo pertence a Ele. Se nós vivemos em comunhão com Ele, como é o desejo do seu coração, Ele vai providenciar todas as coisas para nós, como Ele fez desde o princípio. Então, querido, controle o seu dia, são 24 horas, não vai aumentar de jeito nenhum. Essa é uma lei fixa de Deus, 24 horas por dia, trabalhe, durma, descanse, cuide da sua família. Vamos viver de acordo com aquilo que Deus determinou e descanse, tire um dia, esse dia é para adorar a Deus, é para ficar com a família. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, tem um assunto aqui muito importante aí no capítulo 2, de 15 a 18, que fala sobre a liberdade. Deus nos deu liberdade, livre-arbítrio. Veja que Ele criou todas as coisas, colocou no jardim, Ele dá o sustento, a sua presença, mas ouça do 15 a 18. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, olha o sustento, o alimento, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus cria todas as coisas, está presente diariamente com o homem, tem o sustento, só que Ele decide nos dar liberdade. Você quer viver assim, em comunhão comigo, eternamente? Deus colocou um limite, e esse limite diz aqui que é a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Aqui não se trata, irmãos, apenas de comer uma fruta, ir lá na árvore, Adão e Eva foram lá comer a fruta, desobedeceram, não é apenas isso, é o nosso coração. Nós vamos estudar sobre a queda do homem, apesar de toda essa liberdade, vivendo na inocência, em comunhão com Deus, nós sabemos que o diabo foi e disse, não, Deus não falou assim, não. Ele disse que vocês não deveriam comer da árvore com ele. Não, ele não disse isso não. E aí, Eva comeu, o homem com eles comeram. E isso significa a desobediência a Deus. Isso significa, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, em qualquer área da nossa vida, nós quebramos a nossa comunhão com Deus. Nós colocamos um limite na nossa comunhão com Deus. Portanto, nós devemos estar atentos, é por isso que estamos estudando a palavra de Deus, não só domingo de manhã, mas amanhã, todos os dias, meu irmão. Abra a palavra de Deus, aprenda e vamos viver de acordo com o que Ele determinou. Eles desobedeceram a Deus e a sua liberdade, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus foi quebrada, porque os nossos pecados, nossa desobediência, nos afastam do nosso Deus. Nós sabemos que Ele é misericordioso, nós vamos estudar algumas aulas sobre a misericórdia de Deus para nos salvar, para nos restaurar, porque mesmo assim, Ele nunca nos abandonou. Muito bem, um outro ponto aqui importantíssimo que nós aprendemos sobre esse relacionamento de Deus conosco, que Ele nos ensinou, cada um desses pontos você está vendo que é Deus se manifestando na minha vida e na sua. É o casamento. Casamento é a união de Adão e Eva que Deus fez. O exemplo que Ele deixou, um homem e mulher. E nós vemos isso aqui no capítulo 2, 24 e 25. Está acompanhando Gênesis aí? 2, 24 e 25. Quando ele diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Capítulo 2, 24 e 25. Vamos ler mais uma vez? Está aberta aí sua Bíblia? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Queridos, nós estamos vendo aqui, foi Deus quem uniu o homem e a mulher. Foi Ele quem uniu o casal. A família é a ideia de Deus. E o que nós vemos aqui é exatamente o contrário do que nós vemos hoje. Você sabe que hoje em dia, no nosso mundo, no nosso século, totalmente pervertido, longe de Deus, sem o temor a Deus, para cada casamento, um divórcio. Casa um, separa o outro casal. Porque não têm o temor a Deus, não guardam a presença de Deus, porque nós vemos aqui quando Deus uniu o homem e a mulher, Ele estava presente. Então Deus tem que estar presente na minha vida, na vida da minha mulher, nossos filhos, no nosso lar. Deus quer estar presente. Foi Ele quem criou o casamento. Foi Ele que uniu o homem e a mulher. Não se fala aqui em outros sexos, fala homem e mulher. E a ordem é a seguinte, que essa união, que eles possam se unir. Isso significa unir e se tornar uma só carne, ou seja, uma só vida. Não é o homem viver como ele pensa, a mulher viver como ele pensa. Infelizmente, esse século que vivemos, esse mundo que vivemos, é o século da independência. Cada um é dono do seu nariz e até dentro de casa acontece isso. O marido quer viver a sua vida, a mulher quer viver a sua vida, os filhos que vêm atrás também sofrem por isso. Quando Deus criou o casamento, para Ele estar presente, para que o homem possa viver com sua mulher uma vida só, o respeito, a submissão, o amor, valorizar um ao outro, o compromisso, não é? A vida sexual que traz prazer para o homem e para a mulher, que tem o propósito de criar filhos, depois vem os netos, foi isso que Deus estabeleceu. Infelizmente, nós sabemos que, por ser um homem rebelde, desobediente, faz da sua maneira, e nós vemos como as famílias estão destruídas e, consequentemente, os filhos. Portanto, querido,
Guarde o que o nosso Deus criou. Ele mesmo fez isso e Ele quer estar presente no meu lar e na sua família também. Muito bem, queridos. Nós estamos terminando por aqui. Tá? Eu espero que você tenha entendido essa primeira aula. Na próxima aula nós vamos ver a queda do homem. Adão e Eva já desobedeceram a Deus, apesar de tudo isso. Presença de Deus. Diariamente o Senhor estava com eles ali no jardim. No final do dia, conversavam, eles aprendiam em plena comunhão com Deus. Mas o diabo veio sutilmente, enganou-os e eles deram ouvidos ao diabo ao invés de obedecer a Deus. O propósito de Deus, ao criar todas as coisas, é para viver em comunhão conosco. E por isso que hoje, depois de tantas investidas aí, tantas realizações através dos profetas, através dos mandamentos, dos patriarcas, para salvar o seu povo Israel, hoje Ele nos amou tanto, tanto, que mandou o seu próprio Filho Jesus, há 12.000 anos, viveu nesse mundo, foi naquela cruz, morreu, derramou o seu sangue por nós, para nos perdoar, nos salvar, nos dar a certeza da vida eterna. Tudo isso, querido, é o amor de Deus. E eu quero enfatizar para você, nesse estudo bíblico pela manhã, que o nosso Deus é um Deus presente na minha vida, na sua, na nossa família, neste mundo. Que o Senhor nos ajude a guardar a sua palavra e viver de acordo com a sua vontade. Amém? Próxima semana vamos ver a queda do homem. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por esse primeiro estudo. São as Escrituras Sagradas, onde nós a cada dia aprendemos mais e mais de Ti, da Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Fala o coração do Teu povo, da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, usa o Pedro Gabriel, Senhor, que através dos estudos, das pregações, possamos glorificar o Teu nome, edificar a Tua Igreja e ganhar muitas vidas para o Teu reino. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, hoje, 18 horas, eu espero você no templo para juntos louvarmos a Deus, ouvirmos a sua voz. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Próximo domingo estaremos de volta. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.